Ixi, meu Bom, Deus. é a mensagem. Bom, a gente vai começar a entrevista da Teju Bakery. A gente vai conversar com a Mona Lisa, que é cozinheira da Teju, ela que faz todo o processo de panificação lá. Bom, para começar a entrevista, a gente gostaria de fazer algumas perguntas. Você pode contar para a gente um pouco mais sobre a Teju? Sobre a Teju, o que que você gostaria assim, de saber sobre ela? Assim? Ah, sobre a empresa em geral, por exemplo, em qual setor a empresa atua, um pouco da história dela, o que você puder falar assim sobre. Vamos lá. Ai, meu Deus. Bom, a Teju, ela é do ramo alimentício, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, tudo que eu sei de lá, eu aprendi lá. Então, para mim, além dela ser uma empresa assim, que me deu oportunidade, eles me ensinaram muito, né? Tudo que eu sei, eu aprendi lá. Então, para mim, é uma ótima empresa, assim, né? Porque eu acho, assim, que além dela, é o que eu falei no começo, além deles darem a oportunidade, eles ensinam muito, né? Eu acho que tanto na parte profissional como na parte, assim, pessoal da gente também, assim. Porque além de eu aprender na parte de pães, na parte de confeitaria, essas coisas, eu aprendi muito a lidar com outras coisas, assim, na minha vida pessoal. Então, assim, para mim, é uma grande escola, né, também. Para mim foi bem gostoso. É, você conseguiria dizer mais ou menos em que setor a empresa atua? O setor, você fala alimentício, no setor de... Alimentício. Isso. Panificação, né, no caso. É, A gente queria algo mais específico, mas tudo bem. É que eu sou bem ruim nessa parte, gente. relaxa. Você pode contar um pouco sobre a história dela, quantas lojas ela possui? Bom, a Teju, atualmente, ela possui uma loja só. A gente tem o sonho, claramente, de mais para frente a gente abrir mais coisas, né? Em mais lugares. Mas, por enquanto, a gente tem uma loja só. A história dela veio de uma padeira, no caso, como eu posso dizer, um sonho de uma padeira, né? Ela surgiu do sonho de uma pessoa, essa pessoa ela lutou, né? Ela buscou, e esse sonho está se tornando realidade hoje. É, a gente tem bastante gente, né? Uma equipe legal também que ajuda esse sonho para frente. Graças a Deus a gente está crescendo mais e mais, né? A gente começou achando que ia vender só um pouquinho de pão ali, um cafezinho, e hoje a gente está do tamanho que está, né? Então a gente ficou bastante feliz também por onde ela chegou, né? Ela foi muito longe, né? Esperamos que vá mais longe ainda, que a gente consiga abrir mais locais, né? Em mais cidades, não sei. Aí a gente vai ver com o tempo. Vai vendo. Você sabe dizer quantos funcionários trabalham na loja, né, no caso? Loja, somos em na cozinha nós temos três, mas lá embaixo seis. Então somos em nove funcionários. Aham, 9 funcionários. Lá embaixo na parte do atendimento e na cozinha nós somos em três, por enquanto. sim. Quais produtos em geral você diria que a Teju oferece? Na parte de panificação ela oferece os pães rústicos, né? Os pães italianos, os brioches, as bábicas. E na parte da Viennoiserie, croissant, pão de chocolate, tudo que tem a ver com a massa folhada, né? A gente tenta fazer uma variedade bem grande de folhados também. E na parte de cafés, a gente também tem um cardápio extenso de café, assim. A gente oferece acho que uma boa qualidade, assim, em tudo. Ali a gente busca o melhor e tenta servir o melhor.
É, você diria que ela utiliza alguma tecnologia ou algum método de preparo nos seus produtos que consegue diferenciar ela dos concorrentes? No caso, Ai, a gente sabe que são poucos os concorrentes, né? Diretamente, assim sim. por dizer. Tecnologia, você diz assim, de maquinário É, seria ou de. maquinário mesmo. Ah, Mas assim, de maquinário. maquinário, ou até, tipo, o que os cozinheiros, tipo, fazem algo de diferente que outro, que você não vê em outras padarias. Hum, vamos ver. Eu acho assim, que de maquinária a gente tem a parte da masseira, né? Apesar de ser uma coisa bem manual, a quantidade de massa que a gente bate, a gente tem que utilizar a masseira. A laminadora, no caso, para laminar os folhados. E assim, o que eu vejo que a gente tem lá é o controle do estoque assim no tablet, né? A gente tenta controlar o estoque todo. Então, tudo que a gente tem no freezer, tudo que a gente tem é, pronto, assim, a gente tenta utilizar o tablet para manter esse estoque, né? Eu acho assim, e lá embaixo, no caso de lá de baixo, a gente usa também os celulares com o sistema, essas coisas para lançar, mas eu acho que nessa parte eu acho que outras padarias devem ter também, né? Aham, Eu acho que o controle do estoque no computador, eu acho que eles devem ter também. Não sim, acho que por enquanto a gente não, até agora assim, eu não lembro se a gente usa alguma outra tecnologia assim diferente. sim. E algum método de preparo diferente, por exemplo, de produtos que vocês fazem, alguma coisa Método desse tipo? diferente. Ah, como não sou só eu que faço, no caso do Gustavo, tem a parte da Menagerie, Uhum, pode ser que ele deve ter algum método assim diferente, né? Igual quando ele faz de uma maneira, quando outra pessoa faz de outra maneira. Eu não acho que mude tanto assim os métodos. Eu acho que são, pelo menos na parte da padaria artesanal, eu acho que não são todos assim que mudam. A gente tem alguns tipos de receitas que outras não têm, mas eu acho que o método mesmo, eu acho que não. A gente tenta usar né, a fermentação natural, a fermentação lenta. Não acho que tenha tanta diferença, acho que das outras, assim, de método, né? Eu acho que é quase tudo bem parecido. vai mudando de mão para mão mesmo, né? E isso é o que eu sempre falo, né? Eu acho que cada padeiro tem seu jeito de fazer, né? No meu caso, quando eu faço pão é diferente de quando a Débora faz pão, Uhum. né? O pão dela sai diferente do meu, o croissant do Gustavo é diferente do croissant do Jean. Então, eu acho que é bem que esse método mesmo. Eu acho que cada um tem sua mão ali, tem sua pegada, o próprio corte do pão mesmo, né? Eu acho que tudo tem. Acho que vai de cada um que está ali mexendo. Cada um tem seu jeito, né, de preparar. Isso. Eu acho que isso faz a diferença também. Sim. Qual você diria que é a estratégia adotada pela Teju? Seria baixo custo, uma diferenciação no produto, a Eu altíssima acho, qualidade? O que você diria que é o diferencial, assim? eu acho que o diferencial é a qualidade, porque eu acho que sim, se a gente se preocupa em entregar um produto de qualidade, eu acho que o cliente ele enxerga isso, né? A gente tenta sempre atualizar, né? Tipo, colocar coisas novas, mas a gente também tenta seguir o padrão de qualidade, né? Um padrão, acho que tudo tem que ter um padrão. E a gente tenta seguir bastante o padrão, tanto, né, na forma do que a gente faz, quanto na qualidade mesmo. Tenta ter um padrão bem legal, assim. Acho que Eu para acho que, atender os clientes. desculpa, eu acho que no sentido de diferenciação que o Gabriel quis dizer é em relação aos produtos, tipo, você não vê uma padaria normal que oferece o que vocês oferecem, por exemplo. Você não vai numa Isso. panificadora e você vê que eles oferecem um croissant da mesma qualidade que vocês oferecem. Então, você Sim. acredita que seria uma estratégia adotada pela Teju em relação aos outros concorrentes? Ah, provavelmente. Provavelmente. Provavelmente, porque o público é diferente também, né?
A padaria, ela é uma padaria, ela não é uma convencional, né? Ela é uma padaria diferente. Então, o público eu acho que é um pouco diferente também. Então, eu acho que é uma estratégia, sim, com certeza. Ok, obrigada. Bom, agora partindo para as perguntas mais específicas, qual você diria que são os principais concorrentes da Teju hoje? Você fala das outras padarias? Das É outras isso. padarias, outros negócios mesmos que podem competir, como algum restaurante do mesmo segmento, qualquer concorrente assim que você consiga pensar. E fala o nome? Pode citar nome. Ah, na verdade, eu acho assim que a gente tem bastante concorrente, sim, porque é uma coisa diferente, né? Tem as padarias que também seguem o mesmo ramo, tem restaurantes diferentes que às vezes a pessoa, sei lá, às vezes ela tá ali, ah, não tô a fim de comer um pão hoje, eu vou comer uma coisinha diferente. Então, eu acho que ali a gente tem uma, assim, alguns concorrentes, assim, não no mesmo ramo, né? É o que eu falei, tem restaurantes, tem sorveteria, ali perto da gente, ali tem bastante coisa, assim, que às vezes é o que eu falei, às vezes você fala, ai, tipo, passou pela Teju, mas não, eu não tô a fim de comer um pão, vou, sei lá, vou comer uma comida baiana, ou sei lá, vou chupar um sorvete, ou vou na padaria ali próxima. Eu acho que tem bastante coisa diferente. Não sei se chega a ser uns concorrentes fortes assim, mas são estabelecimentos diferentes. Eu acho que tem sim, mas não assim na parte de panificação. Uhum. De panificação, então, não teria nenhuma que bata Ah, de frente. acho que não. Na minha opinião, Certo. na minha opinião, eu acho que não. Acho que Aham. tem panificadoras, assim, padarias muito boas. Mas, assim, na minha opinião, para mim a Teju ainda acho que não tem uma concorrente. Quem são os fornecedores da Teju? Por exemplo, mercado, atacado, essas coisas. Então, a gente tem os fornecedores, né, que ela faz o pedido e eles chegam, eu acho que é de São Uhum. Paulo, alguns dos fornecedores. E a gente tem algumas coisas que a gente procura comprar em atacado, igual o leite. A gente ainda não conseguiu um fornecedor, né, que a gente possa pegar o leite. Então a gente compra o leite no atacado e coisas assim de recheios, né? Tomate, rúcula, essas coisas, então a gente geralmente pega em atacado. Aí a gente tem também fornecedores de manteiga, de queijo, de morango, a gente pega do fornecedor também. Mas, assim, para parte de fornecedor, de atacado é só as partes de recheio mesmo, do restante é tudo fornecedor. Farinha, leite não, queijo, essas coisas, tudo de fornecedor. Uhum. E os compradores, o público-alvo da Teju, quem você diria que é, por exemplo, classe A, B, C, mais mulher, mais homem? Teria Eu algum acho, público eu específico? acho que é um todo a Teju. Uhum. Eu acho que é uma padaria, claro, um pouco mais com a classe mais alta, mas eu acho que tem um pessoalzinho que vai, sim. Mais mulher, com certeza. A mulher gosta de tomar um cafezinho, fazer uma fofoquinha, né? Conversar com as amigas, passa um tempo assim. Tem bastante gente que trabalha também, que gosta de trabalhar, é um ambiente gostoso para trabalhar. Então, você vê bastante gente que vai lá com o notebook, senta, toma um café, fica o dia inteiro, às vezes, trabalhando. Mas, assim, o público-alvo é mais esse pessoal, assim, que, tipo, tem bastante happy hour, a gente tem um movimento bem grande, assim, depois das 4, 4:30, assim, a gente tá tendo um movimento bem grande, que é pessoal que sai do trabalho e vai tomar um café, vai comer um pão, vai comer um lanche, né, vai se encontrar com os amigos, eu acho que o público é bem esse, assim. Uhum. É, qual você diria que é a relação da Teju com os seus principais concorrentes? Se a Júlia quiser discorrer um pouquinho mais dessa pergunta, só para Eu tentar acho que entender. principais concorrentes seria mais as padarias, mas como você falou que não tem nenhuma padaria que você tem na mente, tipo, Pode ser sobre os já restaurantes, respon- então.
É, pode ser Assim, a restaurante. padaria tem em mente, assim, tem padarias novas do mesmo ramo, assim, mas é o que eu falei, na minha opinião, acho que bata de frente com a gente. Mas tem produtos bons, tem produtos legais, assim. Na parte de pão, de viennoiserie, ali perto eu sei que tem uma, tem a Soul Good, tem. Ai, como que é o nome da outra? Acho que é Pão no Gato, mas assim, tem um pessoal que não tem a padaria física, né? Eles têm, tipo, tem pessoal que vende na casa, tem um outro cara lá que ele não abre todos os dias, né? Então eu acho assim que para bater assim com a gente no ramo uma coisa bem parecida, no caso é a Soul Good, que é mais próximo da gente, né? Mas assim, eu não conheço outra padaria, nunca fui em outra padaria do mesmo ramo ali, porque é o que eu falei, são padarias um pouco menores, né? A gente tem a Pandoro, que é uma padaria assim, bem conhecida na cidade, mas aí também não segue esse ramo, é uma padaria mais convencional. A gente fala assim, é uma padaria mais chique, mas é mais convencional, né? Então, assim, de padaria como a nossa seria a Sulud, no caso. E qual Ok. que seria a relação da Teju com ela? Ah, com ela, é boa, assim, eles já foram fazer visita para nós, assim, eu nunca fui, eu não sei se a Débora já foi também. Mas assim, a gente tenta ter uma relação boa, né? Eu acho assim, a concorrência, né? Sim. Mas a gente, assim, para nós da Teju, é, o nosso pensamento assim é que tem lugar para todo mundo. Eu acho que assim que todo mundo tem que ter seu espaço, né? Então a gente, para nós da Teju, a gente não tem problema nenhum assim com eles, com outro restaurante, com outras padarias, assim, a gente tenta fazer o melhor, assim, dar o nosso melhor, né? Então, dá o nosso melhor para o cliente. Assim, se o cliente gostou, bem, se ele prefere a outra, fazer o quê? A gente não, né? A gente tenta dar o melhor. Mas, assim, para nós, a nossa relação com eles, assim, não sei se eles têm alguma relação contra a gente, mas, assim, a gente, tranquilo, assim, em relação a isso. Eu só tenho uma pergunta. A Soul Good veio antes da Teju Bakery? Não, ela veio depois. A Ah, Teju, nós abrimos a Teju em 2021, agosto de 2021. A Soul Good, eu acho que em outubro ou novembro do ano passado, de ah, 2022, tudo bem. eles vieram depois. Tem outras padarias, as padarias que eu falei que eu não conheço, assim, que eu não me recordo o nome, eles já faziam, é o que eu falei, eles já faziam pão, já há alguns anos, né, antes da Teju, mas assim, são padarias que eu não conheço, na verdade. Essa Soul Good eu também não conheço, eu nunca fui, e assim, eu conheço muito por nome, né, pelo Instagram, alguns clientes que foram e falaram, mas conhecer mesmo pessoalmente eu não conheço. Ah, então é bem nova. No sentido, tipo, já teve uma certa problema que, sei lá, alguns dos clientes da Teju acabaram indo pra Soul Good, ou tem, tipo, sempre essa mescla? Sempre tem, tipo, uma hora vai pra Soul Good, mas outro dia decide ir pra Teju. Então, a gente teve sim alguns clientes que foram, né, para outra padaria. Alguns voltaram, alguns outros a gente não sabe se não voltou mais ou se veio e a gente não viu. É, assim, não tiveram muitos comentários assim em relação à outra padaria aqui com a gente, mas como a gente tem uma grande leva de clientes novos, né? Não são assim, a gente tem os clientes fixos e tem muitos clientes novos. Então a gente não sabe se esses clientes já foram lá e vieram para cá, ou se não conhecem lá ainda. Mas já tivemos sim clientes que frequentam. Temos clientes que frequentam as duas padarias, tanto lá quanto a Teju. Então, não acho assim que de cliente assim que tenha ido para lá e voltado, assim, eu desconheço, assim, que não tenha voltado no caso. Uma coisa Ah, que não. você citou agora, você enxerga ainda esse mercado em Jundiaí em crescimento, como você fala, né? Ainda tem muitos clientes novos que acabam chegando, que não conheciam o negócio. Como você enxerga isso? Ainda tem muito a expandir esse mercado? O que você diria? Provavelmente, assim, pelo que eu enxergo, assim, porque assim, eu não conhecia. Eu sou uma pessoa que eu não conhecia. Eu gostava de fazer pão na minha casa, pão caseiro, eu gostava de padaria, mas padaria convencional.
Eu conheci a parte de padaria artesanal na Teju. Então, tudo que eu sei de pão artesanal, de padaria artesanal, foi da Teju. E assim, é o que eu falei, eu não conhecia, eu conheci agora. Depois, não sei se foi porque depois eu comecei a conhecer, que eu comecei a seguir mais padarias, né, em outros lugares. E assim, tem. É um ramo que tem muito a crescer. Porque assim, só em Jundiaí é o que eu falei, dessa parte de artesanal é bastante gente. Sabe? Não são pessoas, muitos de portas abertas igual a gente, mas tem bastante gente que gosta dessa parte. Tanto que tem cliente que vai e fala: Ah, eu gosto daquele pão, eu já fiz pão assim em casa, eu gosto de fazer pão em casa. Então, tem muito cliente que tem essa pegada de fazer o pão em casa também. Então, eu acho que tem essa parte de gostar disso, do artesanal. Então, eu acho que cresce bastante ainda. Acho assim que vão surgir outras na região, assim, não só na cidade de Jundiaí, eu acho que na região, assim, vai crescer bastante. Aham. O que você diria que faz a Teju ter uma vantagem competitiva, principalmente em relação, por exemplo, a Soul Good, que seria um concorrente no mesmo segmento, ou a quem produz o pão em casa? O que você pode dizer assim, que faz ela ser o que é? O diferencial dela, no caso, É, eu acho que é a qualidade. aham, A gente tenta manter, é o que eu falei, a gente tenta manter o padrão de qualidade, tanto na aparência, né, nos produtos e no atendimento. Eu acho que o atendimento a gente busca atender o cliente da melhor maneira possível, é, tanto na parte das atendentes, quanto na parte, igual, eles podem subir, eles podem ver, né? Acho que na parte, no todo da Teju, a gente tenta dar o melhor. Tanto eles lá embaixo no atendimento, quanto a gente na cozinha. Eu acho que esse é o diferencial, assim, a qualidade mesmo do atendimento, do que a gente quer pros clientes, para os clientes. sim. É, você diria que ela almeja ser o quê no futuro? Assim, expandir? Ai, muito grande, muito grande. Por mim, assim, eu espero, assim, de coração, que ela cresça e cresça mais e mais, que abra em outros lugares. Eu acho que, assim, na minha opinião, todo mundo deveria conhecer a Teju. Eu acho que é o que eu falei. É muito bom, sabe? Eu acho que quem não conhece deveria conhecer. A Júlia tem que conhecer, para ela entender o que eu estou falando, Aí, porque Ju, tá feito o convite. tá feito o convite. Vai lá conhecer, porque eu garanto que não se arrepende. Sobe na cozinha, conhece a Mona pessoalmente. Só, porque assim, a gente trabalha duro e eu acho que o desejo de todos lá é que ela expanda, que ela vá longe, que eu tenho certeza que vai. A gente já chegou muito longe, assim, sabe? Em 2 anos praticamente de padaria, a gente não sonhava que ia ser do jeito que ela é hoje. A gente, é o que eu falei, a gente entrou num sonho ali, um sonho pequeno, e hoje ela tá do tamanho que tá, assim, sabe? Eu acho que ela vai deslanchar muito mais, muito mais. É, quais você considera que sejam os valores da Teju, na qual ela se orienta? Por exemplo, sei lá, a Teju ela tem um valor de querer sempre atender seu cliente da melhor forma possível, algo assim. Tipo, quais seriam os É valores bem isso. dela? Eu acho assim, o que você falou assim, eu acho que é um dos valores da Teju, o atendimento, o bom atendimento ao cliente, né? Eu Aham. acho assim que as pessoas, é o que eu falo, a gente tenta tratar, a gente tenta atender do jeito que a gente gostaria de ser atendido, né? Então, eu acho que se a gente dá o melhor para os clientes, muito, até mesmo para os funcionários, se você dá o melhor, né? Se você tenta dar o melhor, eu acho que isso volta para você. Eu acho que é esse o valor da Teju, assim, é dar o melhor, é sempre entregar o melhor para ter de volta o melhor também, entendeu? Então eu acho que um dos valores
é esse. Eu acho que o valor da Teju é esse, assim, ela pensa muito, né? Ela pensa muito à frente, ela pensa em te oferecer uma coisa boa. Eu Uhum. acho que esse é um dos valores da Teju. Você diria que tem outros valores ou em mente assim agora pensar? Em mente agora não vou conseguir pensar em nada, mas eu acho que o principal é esse, é o Uhum. atender mesmo, é o querer, né, mostrar para as pessoas que a gente está de coração aberto para recebê-las, né? Eu acho que isso faz uma diferença grande, assim. Sim. Aqui tem uma outra pergunta que fala qual a sua posição na empresa, isso você já respondeu. Uhum. E também como é o seu dia a dia, né, na Teju, o que você faz, para perguntar se você gosta do que você faz também, o que te motiva dentro da empresa. Bom, eu sou a padeira. Bom, assim, meu dia a dia lá é bem corrido. A gente gosta da correria. A gente, quando não tem correria, a gente sente falta, né? Eu e o Gustavo, ele acho que ele é padeiro também, pode se considerar padeiro, porque eu faço uma coisa, ele faz outra. A gente tenta se dar bem os dois, assim, a gente se dá muito bem, na verdade. Tem a correria, às vezes tem um erro ou outro, mas a gente tenta ficar zen lá e não, vamos dar certo. A gente tenta fazer o melhor para que tudo desça bonitinho, para que a vitrine esteja é, cheia quando o cliente chegar, né? Você muitas vezes já esteve lá, você já viu como que é a correria, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Então, assim, para nós, assim, eu amo essa correria. Eu tinha o sonho de ter uma padaria, né, quando eu era criança. Hoje eu não tenho a minha, mas eu trabalho em uma. É quem comanda a cozinha. Eu amo, assim, estar ali, eu amo o que eu faço. Fazer pão para mim é uma terapia, né? Às vezes é o que eu falo, Aham. às vezes a gente está com tanto problema fora do serviço, e problema, e é filho, e é a casa, e você chega lá, você Ó, eu vou falar some, uma assim, coisa, sabe? eu já fiquei na Some. cozinha, eu sei como é. É praticamente uma terapia lá, porque você vai É uma fazendo é terapia, tão artesanal, é né? uma terapia, porque você tem que estar focado. Você foca, né? Você tem que estar focado no que você está fazendo. Então, eu acho isso importante. É, isso é importante para minha vida, claro, financeira e para minha vida pessoal, assim, sabe? Aham. Antes eu ficava em casa, na época eu estava desempregada, então eu sempre falei para Débora assim, às vezes você tá ali, tá em casa e tá pensando, né? E ali você não pensa em nada, só pensa no pão, só pensa em descer, sabe? Às vezes eu sou uma pessoa muito ansiosa, então ali é meu ambiente. Eu tô Onde ali no você meu vai para ambiente, a gente relaxar, né? brinca, né? Não é aquele lugar também que você tá lá, você tá sério, você não pode olhar para o lado, né? A gente brinca, a gente conversa, às vezes a gente põe uma musiquinha, né? Quando não tem cliente, assim, que a padaria tá fechada ainda, a gente põe uma musiquinha, a gente, assim, para nós é uma terapia bem gostoso, assim, a gente tenta se dar bem. Tem um arranca-rabo de vez em quando, assim, às vezes, né? Mas nada que afete o nosso desempenho ali, né? É o que eu falo, assim, trabalhar, se lidar com pessoas é difícil, né? Mas, assim, a gente tenta levar tudo da melhor maneira possível, assim, na paz. A gente fala que a gente é da paz, principalmente o pessoal da cozinha, muito da paz. O pessoal da cozinha é o mais de boa que tem. Eu falo que o pessoal da cozinha é muito paz, lá embaixo já é mais, eu acho que é porque lida com cliente, né? Às Mas vezes a gente fica meio correria. estressado e tal, né? Mas na cozinha é o local da paz. Tanto que todo mundo que sobe lá de cima, nossa, que paz. Que paz. Eles adoram ficar lá em cima, nossa, que paz. Porque é uma paz. A gente tenta trabalhar na paz. Eu e o Gustavo, Aham. no caso, né? A gente é zen. Sim. Ô, Mona, só para avisar, o tempo tá em mais ou menos 10 minutos para acabar a chamada, então qualquer Ah, coisa a beleza. gente inicia uma nova, tá? Tá. Quais são as transformações realizadas por você na empresa para gerar valor para a organização? Como? Desculpa. Hum.
Por exemplo, o que você fez que você diria que transformou a empresa? Que Meu é Deus! algo que agregue valor, mas que também tenha feito, sabe, que tenha gerado alguma coisa para a empresa. Nossa, eu o que eu fiz? Acho que eu tenha feito muita coisa, não. Assim, eu tento ser uma pessoa muito dedicada. Eu acho que isso faz a diferença. É, eu tento não faltar, eu tento não chegar atrasada, eu tento realmente me dedicar. Não só eu vejo isso com os meus colegas também, assim, são vários que tentam não. Filha, para com o pai. Desculpa, Relaxa, gente. fique em paz. Então é, eu tento me dedicar. Eu, assim, eu penso muito na minha família. Eu acho que quando você assume um compromisso, quando você igual, eles confiam muito em mim. Eu não posso deixar essa confiança acabar, né? Eu tento dar o meu melhor para eles, né? Porque eu sei que eles vão me recompensar por isso. E não digo na parte financeira, né? Eu acho que assim, a gente não busca só a parte financeira, a gente busca o reconhecimento também, né? Eu acho que ali tem muito disso. E eu acho que o que eu faço para agregar, assim, o meu diferencial, assim, na minha pessoa é eu me dedicar o máximo que eu posso. É, eu tento ser verdadeira sempre, ser educada, tratar todo mundo bem, né? Eu acho que isso faz a diferença, eu acho que para todos, né? Não só no meu caso, no caso da Débora, do pessoal. Certo. É, aqui a gente vai perguntar mais sobre uma análise externa da empresa também. Qual Uhum. você diria que é o nível da demanda atual por produtos da padaria na área que ela está localizada? Demanda dos produtos, você fala? É. Aham. Repete a pergunta, peraí, se eu ver se eu entendi direito. É, qual o nível da demanda atual por produtos da padaria? Eu acho que é um nível bem bom, Alto. bem alto, sim. Eu acho que assim, o que a gente vê muito no nosso tipo de padaria, é, ela não é uma padaria muito pro verão. Então, geralmente, nos meses assim de verão, assim, de meses mais quentes, a gente tem uma baixa, assim, não significativa, mas tem uma baixa, mas assim, no inverno a demanda é grande, assim, sabe? De, de produção e produção e tome na produção. E não parar, assim, sabe? E a Hum, parte, assim, que eu vejo, assim, mas, assim, é um nível muito bom. É um nível bem alto. tá. É, Deixa eu parar com o papai. aqui tem algumas perguntas, mas eu acho que já acabou respondendo algumas ao longo da entrevista. Uhum. É, quais são as tendências do setor de panificação que você acredita serem relevantes para a empresa? Por exemplo, agora está com a tendência de, sei lá, doces mais delicados, por exemplo, algo assim. Então, lá, assim, o nosso forte antes era mais a parte da viennoiserie, essa parte de sobremesa mesmo, de doce. A gente está com bastante pão agora. A gente tenta fazer uns pães diferentes lá, né? A gente vai testando e vai soltando, vai testando e vai soltando. Mas essa parte de pães assim doce é mais na parte de viennoiserie. A gente sempre tenta chegar com novidade, né? A gente vê, eu e o Gustavo, nós somos pessoas assim que a gente às vezes vê alguma coisa no Instagram, algum vídeo assim que a gente acha legal, a gente tenta, viu? Vamos testar esse, vamos ver se fica legal aquele. Então a gente tenta buscar bastante assim essa parte assim de novidade. Então eu acho que essa parte assim a gente vai bem assim de variedade, né? Entre Não é inovar. fácil isso de inovar, não é fácil, porque às vezes você tenta fazer um produto, a gente não tem às vezes não tem no caso a vitrine refrigerada a gente não tem ainda, então depende do produto não dar certo, né?
Uhum. Então, assim, a gente está com muita coisa na cabeça. A Débora está com bastante ideia, bastante coisa. Ela busca muito, né? Ela estuda muito, ela busca muito pelas novidades. É o que eu falei, infelizmente ainda a gente não tem uma estrutura que dê para aguentar algumas coisas, né? Mas a gente busca sempre inovar nessa parte assim de. Antes era mais na benzoeria, agora nessa parte de pão também a gente tá crescendo bastante assim a procura por pães diferentes, né? No caso, semana passada mesmo a gente fez alguns pães diferentes, fizemos de batata roxa doce, batata doce roxa, fizemos um com centeio e grãos, assim, bem legal, assim, Eu vi o sabe? de batata doce lá na vitrine, tava Pão de bonito. milho também a gente fez. A gente não soltou o pão de milho ainda, que a gente estava em teste, mas provavelmente para essas semanas agora do friozinho vai Vai rolar uns pãezinhos de soltar. milho. É... Como você avalia o relacionamento da Teju com os fornecedores para realmente manter essa qualidade de ingredientes? Você Ah, eu diria, acho que é muito boa a relação com os fornecedores, porque já faz bastante tempo que a gente tá com eles. A gente, no começo, a gente não tinha muitos fornecedores, a gente tinha de manteiga, farinha, a gente já chegou a soltar, a trocar de fornecedor, no caso da farinha, mas tem uma boa relação, assim, sabe? Eu acho que isso é importante também para a empresa, porque às vezes você vê empresa que não tem isso, né? Não tem fica trocando e troca, troca. Eu acho que isso afeta a qualidade também dos produtos, né? Da padaria em geral. sim, então ela busca sempre ter os mesmos fornecedores para Ah, realmente sim, manter a qualidade. sim, 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 porque é, a gente usa alguns produtos diferenciados, né? Igual a gente usa farinha importada, manteiga também, frutas, as frutas, os panetones são importadas, então eu acho que se a gente manter uma boa relação com eles, eu acho que é bem bom, assim, para nós todos, né, no caso. Sim, essa ligação ela vai acabar agora, então deixa eu já interromper.